Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. A nossa dica PHP de hoje é sobre classes anônimas, que é outro conceito introduzido no PHP 7. Mas o que vem a ser uma classe anônima? Bom, classe anônima é uma classe que não possui nome, ou seja, não possui uma nomenclatura em que a gente define. Beleza? E quando que eu posso utilizar uma classe anônima? A classe anônima ela pode ser utilizada quando o objeto é descartável, ou seja, quando a gente não precisa manter o objeto na memória para uma reutilização posterior. E como que a gente cria uma classe anônima? Muito simples. Primeiramente eu vou criar aqui um declare, vou informar aqui que é o modo estrito do PHP 7. Vou criar uma interface do tipo peopleInterface. Vou criar um método chamado jump, onde o retorno desse método é do tipo void, ou seja, eu não estou esperando um tipo de retorno. Eu apenas quero executar o método e exibir uma mensagem. Agora eu vou criar aqui uma classe chamada application. Vou criar um atributo do tipo peopleInterface, vou chamar de people esse atributo, e vou criar dois métodos, sendo ele o primeiro um setPeople, que vai receber como parâmetro um peopleInterface, né? Ou seja, eu quero que obrigatoriamente esse método tenha essa assinatura, ou seja, se eu passar, por exemplo, um array aqui ou qualquer outro valor diferente que não seja uma interface ou um objeto com esse tipo de interface, eu quero que ele não aceite, ou seja, ele vai acabar estourando um erro para a gente. Bom, vamos atribuir então. E o nosso outro método é o getPeople. E o tipo de retorno dele é o peopleInterface, ou seja, eu quero que ele me retorne um objeto do tipo pessoa. Então, return is people. Beleza, galera? Até aqui, nenhuma novidade, né? Apenas conceitos de orientação a objetos já utilizados no nosso dia a dia. Agora eu vou instanciar esta classe e vou chamar o nosso método setPeople. Perceba que ele está falando para a gente que o parâmetro desse método tem que ser do tipo peopleInterface. Só que eu não tenho esse objeto criado. Eu não tenho aqui um objeto do tipo people criado ou um outro objeto que seja baseado nessa interface. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe anônima. E isso é feito da seguinte maneira. Primeiro a gente utiliza a palavra new, depois class. E como estamos utilizando uma interface, então a gente vai ter que utilizar a palavra também implements para implementar a nossa interface. E aí eu vou chamar aqui a nossa interface que a gente acabou de criar. Então tá aqui, estamos chamando a nossa peopleInterface. E agora perceba que ele está falando para mim que eu tenho métodos nessa interface que precisam ser implementados. Ou seja, então vamos fazer isso. Vou executar aqui no IDE, vou chamar aqui o nosso método jump, que foi o que eu criei. E agora vou exibir uma mensagem aqui. Eu quero falar que a pessoa está pulando. Simples assim. Beleza? E como que eu vou testar isso? Eu vou chamar aquele método get que a gente criou anteriormente, esse método getPeople aqui, a gente vai fazer assim, getPeople, e como eu estou acessando um objeto do tipo pessoa, eu vou chamar o método jump, ou seja, porque esse método jump está disponível dentro da nossa interface. Perceba? Aqui, ó, tá vendo? Com isso eu já consigo testar. Então eu vou abrir o meu terminal, vou executar aqui o dica 02 e tá lá. A pessoa está pulando.
exatamente a mesma mensagem que a gente exibiu aqui. Belezinha? Agora, e se eu, por exemplo, omitir a palavra reservada aqui, interface aqui, se eu omitir essa implementação, será que vai dar certo? Perceba que o nosso método setPeople, ele exige que o parâmetro seja do tipo peopleInterface. Caso contrário, não vai dar certo. Só que aqui, no momento da criação da minha classe anônima, percebam que não tem mais a implementação da nossa interface. Então, o que vai ter que acontecer aqui é um erro. Então, por exemplo, tá lá. O erro que aconteceu foi um erro fatal e ele está informando que o parâmetro passado no método setPeople precisa ser uma implementação da nossa interface peopleInterface. Ficou claro, galera? Percebam que não é tão complicado, é apenas uma questão habitual mesmo de se acostumar com a sintaxe, mas é muito útil realmente quando a gente precisa utilizar quando um objeto ele realmente é descartável, ou seja, a gente não precisa mais criar um objeto e manter ele na memória, entendeu? Para fazer uma coisa mais simples. Beleza? Espero que tenham entendido. Espero vocês na próxima dica. Um forte abraço e até a próxima.